Que o Senhor seja o primeiro na nossa vida sempre, amém, queridos? Não deveríamos ficar assim não, mas faz parte da nossa humanidade, impressionados como Deus vai nos falando, como Ele vai cuidando das nossas necessidades. E o Senhor tem falado ao nosso coração nessa noite, nos alegrado na presença dEle. Quero dizer para você que está no canal também, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Que chuvas de bênçãos da parte do Senhor sejam ministrados sobre os relacionamentos familiares, sobre a sua vida, o seu coração, o meu coração, o nosso coração, na presença do Senhor. E que Ele seja o primeiro. Amém, queridos? Vamos abrir a palavra do Senhor. Você que está com a Bíblia, ou você que vai acessar a Bíblia. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos 23 e 24. Mateus 5, 23 e 24. Vou pedir a esta igreja, aqueles que estão presencial conosco, e você que está também no canal, faça essa leitura em conjunto, em uníssono. Vamos fazer esses dois versículos. Vamos lá? Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Vamos orar. Nosso Deus, nós te agradecemos pelo que o Senhor já tem falado ao nosso coração, e como o Senhor tem trabalhado na nossa vida desde o primeiro momento que chegamos aqui, que a atmosfera de adoração, de louvor, de unidade, de paz de espírito, de presença do Espírito Santo na nossa vida e no nosso meio. Continua a falar, Senhor, a nossa vida, e usa a minha vida, Pai, neste momento agora, como um instrumento fiel nas Tuas mãos, para o Teu louvor e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Eu queria, nesse início, para falar desse texto, dizer que a imagem que nos vem à mente, talvez para mim, para você e para muitos, seja de alguém que talvez esteja vindo à frente, como viemos agora, para deixar uma oferta, para trazer uma oferta. Deixe diante do altar. Vá lá no versículo 23, por favor, Charles. Se você estiver trazendo a sua oferta, parece uma imagem que tivemos há pouco tempo aqui no culto. Alguém que vem para trazer uma oferta. Uma oferta, o dízimo, trazer uma dedicação, para ir ali para agradecer, como a gente costumeiramente faz na nossa igreja, nesse momento de dedicação de dízimos, de ofertas de bens, de vidas e bens. Mas eu quero dizer para você e para mim, que esse texto, nessa noite, agora, esse texto fala para nós, esse texto não está falando sobre dinheiro. Talvez a imagem seja para você e para mim, daquele que vem trazer uma oferta no altar, daquele que olha, que pega, seja um envelope, seja alguma coisa que trouxe e veio dedicar e veio trazer. E talvez na sua mente, na minha mente, por um momento estejamos focados muito em ser valor, dinheiro, alguma coisa que seja assim. Mas Jesus está chamando a atenção, está falando aqui
para alguém que vai trazer a oferta no altar. E o altar não é só aqui à frente. O altar é quando nos prostramos diante do Senhor em oração na nossa casa. O altar é quando em família nos reunimos para orar, para agradecer. O altar é quando estamos na faculdade, na universidade, e lá tem um grupo que se reúne para orar, para falar das maravilhas de Jesus, para dizer que Ele é que pode mudar a vida e a história de qualquer pessoa. O altar é quando estamos no carro, no quarto, no ônibus, em qualquer lugar, conectados com o Senhor, falando com Ele, esperando ouvir dEle, prontos para entender os direcionamentos que Ele tem para nos dar. Quando estamos assim, estamos diante do altar do Senhor, diante dEle, diante da majestade, diante da santidade, para orar, para clamar, para pedir. Mas Jesus vai chamar a nossa atenção e vai dizer que quando formos fazer isso, quando estivermos fazendo isso, se chegar à nossa mente, se nós nos lembrarmos que há uma falta existente, nós temos que parar o processo. Precisamos naquele momento parar a oferta que viemos para entregar, para resolver aquilo que temos que resolver. Hoje pela manhã, pastor Marcelo ministrou à igreja sobre uma palavra da parte de Deus tremenda para a nossa vida. Se você não ouviu, se você não acompanhou, vá lá no canal, que está lá a mensagem hoje pela manhã, falando sobre uma igreja que olha e que age com igualdade para todos, que não faz acepção de pessoas. E este tema da agora à noite, para nós refletirmos, a mim e a você, é de que nós não devemos levar a vida com Deus como se fosse um carro que está procurando atingir uma velocidade e precisa chegar a um alvo a qualquer custo. Não. A vida com Deus é profundidade, é relacionamento com Ele. A pressa em chegar não deve ser para nós o nosso alvo. Não. Nós devemos nos aquietar e diante da presença dEle, nos calar. Há tempo de calar e há tempo de falar. Quando houver o tempo de falar, colocar diante do Senhor, abrir o coração, colocar as dificuldades, declarar das alegrias, celebrar, sim, mas não termos pressa em fazermos algo que seja automático, a ponto de que não possamos olhar para nós mesmos e dizermos: como eu estou trazendo essa oferta? É essa a pergunta que Jesus está fazendo. Jesus está olhando para nós, para a sua igreja, e está dizendo algo que vai dizer por toda a caminhada cristã na nossa vida. Ele não está preocupado com aquilo que é exterior. Ele olha para o coração. Deus olha para nós, queridos, o Senhor olha para nós, o Espírito Santo olha para nós e vê o profundo. Conhece como nós somos. E nós muitas vezes estamos atropelando situações da nossa vida, querendo passar por cima de muitas coisas, porque no nosso viver do dia a dia, nós estamos tão acelerados que não podemos parar para dizer: ô Pai, eu preciso resolver antes de trazer a minha oferta. E isto não é só para os nossos dias, é da humanidade. Olha o tempo que Jesus falou isso, há muito tempo atrás, mas Ele olha para dizer para a sua igreja lá e para nós hoje,
que é preciso lembrarmos, é preciso que a gente pare o processo da oferta para que o Senhor possa trabalhar no nosso coração e nós resolvermos o que precisamos resolver. Então, o primeiro destaque nessa noite que eu queria compartilhar é: se você tem algo para resolver, resolva. Não deixe para depois, não. Peça ao Senhor a coragem e sabedoria. Eu não sei o que é, mas a palavra de Deus que veio para nós nessa noite é para dizer: resolva. Deixe a oferta e vá resolver aquilo que tem que ser resolvido. Mas não é só deixar a oferta. Se você estiver trazendo a oferta, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Então volte e faça a sua oferta. Não é para resolver e deixar a oferta sem terminar de fazer. É para voltar, resolver a situação, resolver aquilo que precisa ser resolvido e retornar para ofertar ao Senhor. Porque a oferta agradável ao Senhor chega ao Senhor com um aroma suave. Há textos lá no Antigo Testamento em que as pessoas traziam ofertas e diziam: é para ti, Senhor. Mas Deus fala para eles e fala para nós naqueles dias: não aceito as suas ofertas, porque elas não são de coração, elas são para outros verem, elas são para talvez dentro de você e dentro de mim dizermos assim: eu trouxe a oferta, viu? Eu cumpri a minha parte. Mas desde o Antigo Testamento o Senhor fala para nós que é preciso resolver. Para trazer essa oferta agradável ao Senhor, é preciso uma condição: estar com o nosso irmão reconciliado. E o nosso irmão é bem amplo. Pode ser alguém que está próximo a nós, pode ser alguém que esteja distante. Pode ser algo que eu falei ou que não falei. Pode ser algo que deixei de fazer. Pode ser algo que me passou ou que eu fiz com a intenção, a melhor das intenções, mas aquilo feriu alguém. Mas aquela situação se construiu e causou dor, causou tristeza, causou decepção. E é preciso, quando nós lemos esse texto, reconhecer que precisamos retornar, reconciliar e voltar para entregar a oferta. Versículo 25 ainda diz uma coisa. Por favor, Charles. Entre em acordo, eu queria que vocês lessem a outra parte. Entre em acordo sem demora. Sabe o que a palavra que Deus está falando para nós? É urgente para resolver. Não é amanhã, amanhã eu resolvo. E amanhã virou amanhã e eu digo amanhã eu resolvo. E amanhã é terça e eu digo amanhã eu resolvo. E amanhã é quarta e amanhã eu resolvo. Não é esse que Deus está falando para nós. Está dizendo sem demora. Termos a coragem e pedirmos diante de Deus algo que o Senhor está dizendo para nós que é preciso fazer para que essa oferta chegue agradável ao Senhor. Sem demora é o que nós precisamos agir, não esperando o momento acontecer, uma oportunidade chegar, não. Sem demora é para fazer. Nós vamos para Lucas, capítulo 21,
Versículos de 1 a 4, Charles. Também um texto que vai nos levar para a oferta, nesse sentido de oferta de valor. Oferta um dinheiro, uma posse, ofertar ao Senhor, entregar alguma coisa. Jesus estava, vamos comigo, juntos? Jesus estava observando e viu os ricos que lançavam o seu dinheiro na caixa de ofertas. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta, lembre disso, daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ali, a ação que está acontecendo é de uma entrega de valores, de dinheiro mesmo, de moeda. Mas o que Jesus está falando para os discípulos e para nós é que esse valor, essa moeda, isso que para tantos outros vai saltar aos olhos, não deve ser assim conosco. Nós devemos, para o Senhor, aquele que dedica tudo o que tem, aquele que abre o coração e entrega ao Senhor. Este é o exemplo da viúva. As 2 moedas vão significar para nós, para dizer assim, como diz o hino: tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Entregar tudo ao Senhor. Essa oferta agradável ao Senhor, de um coração resolvido com as questões que temos, mas que olha para o Senhor e diz: eu quero deixar tudo aqui. Eu quero deixar aqui no altar a minha frustração. Eu quero deixar aqui do altar as minhas dúvidas. Eu quero deixar aqui no altar as mágoas. Eu quero deixar aqui do altar, Senhor, diante de Ti as tristezas. Mas também quero deixar diante de Ti, Senhor, a gratidão. Eu quero deixar diante de Ti, Senhor, no altar a minha vida. Eu quero deixar, Senhor, diante de Ti do altar o reconhecimento de que tudo que o Senhor fez, de que tudo que o Senhor faz e fez na minha vida, tudo o que aconteceu é porque o Senhor está à frente. Ainda em situações que não entendamos, deixar diante do altar era olhar para o Senhor, abrir e rasgar o nosso coração e dizer: eu quero Te servir sem precedentes. Eu quero que as minhas vontades sejam quebradas. Eu quero que o meu eu desça, diminua e que o Senhor apareça. Eu quero ser um canal de bênçãos na vida de todos aqueles que o Senhor colocar na minha vida. O do mais distante, daquele que eu só dou um oi e um bom dia, eu quero ser esse canal. Entregar essa oferta agradável ao Senhor é dizer a Ele: eu quero servir ao Senhor com toda alegria, com tudo que tenho e com tudo que sou. Hebreus, versículo 13, 14 e 15. Livro de Hebreus 13, 14 e 15. De fato, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre, vamos lá, igreja, sacrifício de louvor, que é
o fruto de lábios que confessam o seu nome. Quer entregar oferta agradável ao Senhor? Louve ao Senhor com seus lábios, o seu coração, os seus olhos, o seu pensar, a sua vida. Essa é a oferta que o Senhor quer das nossas vidas. Se tem algo para onde olhamos que não é de Deus, desvie o olhar. Se tem um local em que você frequenta, em que eu frequento, e que você e eu sabemos que não é da presença de Deus, não vá para esse lugar. Escolha trazer a oferta agradável ao Senhor. Sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Um coração cheio da gratidão, cheio do amor do Senhor, cheio da presença dEle, será sinalizado em todo o tempo das armadilhas que o inimigo traz para a nossa vida e muitas vezes não percebemos. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Discernimento espiritual. É quando vemos aquilo que ninguém vê, mas o Senhor nos mostra. Mostra aquilo que está oculto a outros, mas para nós mostra, não para que possamos dizer somos os melhores, mas para que o nome dele seja glorificado. Discernimento espiritual. Quando uma proposta chega e o Senhor fala para nós, não faça. Não faça. Se você tiver a firme convicção, quando chega um convite e o Senhor diz para nós, não vá. Não vá. Discernimento espiritual vai nos trazer essas questões. Vai nos fazer olhar para a vida e ver coisas que outros não veem, mas por causa do Espírito Santo que em nós está trabalhando e ministrando, vai nos fazer discernir aquilo que está dentro da vontade de Deus. Para que por meio disso ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Diga amém. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 23. E eu queria convidar a igreja toda para que fizesse essa leitura junto comigo. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Diga amém. Não é porque eu falo, não é porque a Igreja Alvorada está falando, é porque aquele que prometeu é fiel. Entregar a oferta e colocar o nosso coração diante do Senhor, o Senhor tem bênçãos para a nossa vida. Coisas que nós nem pensamos, inimagináveis para nós, mas para o Senhor é um caminho aberto que Ele vai abrir para a nossa vida. Quando nós ouvimos, quando nós compartilhamos, quando o Senhor vai nos falando sobre aspectos desse relacionamento e dessa vida com Deus, quando não cumprimos, quando
não conseguimos, quando nos parece tão distante alcançar aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo proposto, aquilo que está sendo pregado. Eu queria dizer para você nessa noite, para mim e para você, não entristeça o seu coração, porque estas coisas nós só conseguimos debaixo da mão de Deus. É o Espírito Santo que age em nós, para irmos a alguém e pedirmos o perdão, para resolvermos uma situação, para trazer a oferta, para termos essa firme confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A nossa vontade pode ser de fazer tudo isso, mas o executar disso, o viver disso, é o Espírito Santo que nos dá. Por isso que nós precisamos não nos entristecer e sabermos que é clamando ao Senhor. Esses desafios nós vamos dia a dia, passo a passo, crescendo. Muitas vezes prontos a desistir, porque olhamos para uma situação e vemos, não consigo. Talvez você e eu olhemos para alguma área na nossa vida e diz, eu orei tanto ao Senhor e disse a Ele, Senhor, me fortalece para que eu consiga vencer nesta área. Senhor, o meu temperamento é difícil. Senhor, eu respondo muito rápido. Senhor, quando eu vejo as palavras já saíram. Ó Senhor, eu estou para desistir, porque o Senhor disse que eu devo ser manso. O Senhor disse que eu devo ser sábio. Mas há uma frustração tão grande, uma tristeza, porque eu não estou fazendo aquilo que o Senhor pede. Mas o Senhor quer dizer para nós nessa noite, que Ele nos sustenta com a sua mão. Olhe para quem está junto para você e diga assim, não desista. Creia no Senhor. Eu queria te convidar para você ficar de pé agora, para que juntos possamos fazer essa oração. O Senhor diz para nós, meu filho, minha filha, não temas, eu sou contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.